A ideia hoje, tá, é falar um pouco para vocês a respeito, tá, de um método muito utilizado na prática, principalmente por alunos avançados, por bodybuilders, tá, que é o método Blitz. É um método antigo, porém extremamente utilizado na prática, no âmbito do fitness, da academia, né, por fisiculturistas. Tá? E aí é importante a gente entender, tá, como que a gente elabora uma planilha de treino para que a gente possa gerar mais resultado para o nosso cliente. Com certeza, vocês querem gerar mais resultados para os seus clientes. É o que você quer, gerar resultado. Né? Então, muita gente te procura e fala, olha, eu quero hipertrofia. Né? E aí, uma pergunta muito comum é, qual que é o melhor método para gerar hipertrofia? Será que existe o melhor método? Né? Então, existe uma pancada, uma quantidade enorme de métodos. Né? E o método nada mais é do que uma estratégia. Então, nós temos os meios e métodos. Vocês sabem quais são as diferenças entre meios e métodos? Meio diz respeito ao tipo de exercício. Então, capacidade física, força. Qual que é o meio que eu vou utilizar para desenvolver a força? Vou utilizar musculação. Então, a musculação é um meio. Vou realizar saltos. Salto é um meio. Vou usar o trabalho de corrida em subida, em rampa. É um meio. Né? Então, nós temos diferentes meios. E aí nós temos os métodos, tem inúmeros métodos. E o Blitz, o método Blitz, nada mais é do que mais um método voltado para a gente poder desenvolver o quê? Ganho de força, de hipertrofia. Né? Então vamos lá. Existem vários métodos que a gente utiliza no treino de hipertrofia. Né? Um método é o Blitz. Um outro método, qual é? O outro método, qual que é? É o método Full Body. Olha lá. Full Body. Né? Depois a gente tem um outro método, que são as super séries. Super séries. Ou supersets. Né? Depois nós temos as variações das pirâmides. Não é? Depois a gente tem um outro método muito utilizado hoje em dia. Que método que é? Rest pause. Um outro método muito utilizado, SST. Outro método muito bom, que tem sido muito utilizado hoje no âmbito da hipertrofia. Outro método muito utilizado hoje em dia também. Que método que é esse? Cluster, método cluster, cluster sets, ou cluster séries. Então, a gente tem inúmeros métodos, gente. Olha só quantos métodos a gente tem, né? Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de métodos que eu poderia ficar aqui a noite inteira só discutindo com vocês, né? A quantidade de métodos que nós temos, né? A gente tem aqui também, né, o método Split. Split ou Split Training, né? Então, olha só, quando a gente vai, né, montar uma planilha de treinamento de hipertrofia para o nosso cliente, o que a gente está buscando? A gente está buscando resultado. E aí, as pessoas me perguntam, professor Charles, qual que é o melhor método para aplicar na hipertrofia? Me desculpa, gente, não tem o melhor método de treino para hipertrofia. Tem uma variação enorme. Aí eu preciso entender que método que eu vou usar naquele momento, com aquele cliente, com aquele aluno, que eu preciso gerar mais resultado. Né?
Então, às vezes a pessoa fala assim, né? Eu vou usar uma frase do professor Jonato, que é amigo meu, parceiro, né? Que é assim: qual que é o melhor treino da vida? Uma frase do professor Jonato: o melhor treino da vida é aquele que você ainda não fez. É aquele treino que você não fez, é o melhor treino da vida. É aquele treino que você não fez, né? Então, uma pergunta que as pessoas fazem: ah, mas eu fiz aquele método de treino. Ó, Yankee, boa noite, Yankee. Eu fiz aquele método e tive um baita resultado. Por que teve um baita resultado? Porque você nunca fez aquele treino. Então, é um estímulo agressor, é um estresse, tirar você da alostasia. E aí, por isso, naturalmente, você vai ver um ganho muito bom, né? Agora, se você ficar a vida inteira fazendo o mesmo método, né? Será que você vai continuar tendo os mesmos ganhos? Tem que pensar nisso, né? Então, tem que tomar cuidado. E aí, gente, da mesma maneira que você precisa escolher o método que você vai usar com aquele cliente, você, personal, que vai usar o método daquele cliente, você tem que pensar o quê? Quem é o meu cliente? Ele é iniciante? Ele é intermediário? Ele é avançado? Então, tem método que não dá para aplicar no aluno iniciante. Não dá para aplicar no aluno intermediário. Você tem que usar onde? No aluno avançado, né? Então, nem todo método bom eu posso sair aplicando amanhã com qualquer cliente, tá? Então, o primeiro cuidado que você deve tomar é esse, né? Então, às vezes, você vê um método legal, vários estudos mostrando que dá resultado, só que você quer aplicar, às vezes, com um cliente que não está preparado para isso ainda. Então, tem que ficar bastante esperto nesse sentido.